Então agora vamos falar um pouco sobre características de um bom planejamento financeiro. São aspectos que podem te ajudar nessa jornada e ter isso na sua mente vai ser fundamental para que essa jornada seja tranquila. Primeiro, a gente tem que fazer uma representação da realidade financeira que você está. Lembra? Iniciar naquele ponto de partida. Faça reflexões com relação aos seus gastos. Quanto você ganha e quanto você gasta por mês. Defina esse ciclo de 30 dias e anote, tome nota dessas informações detalhadamente agora, de forma detalhada. Então, vê em que categorias você consome, quanto você consome em cada uma dessas categorias. Coloque essas informações aí num caderninho. Você tem dívida ou você não tem dívida? Existem dívidas que são boas e existem dívidas que são ruins. Por exemplo, dívidas boas. Pode, por exemplo, fazendo o planejamento de uma viagem. E aí você parcelou a sua passagem. Isso é uma dívida boa, está dentro de um objetivo, dentro de um planejamento. Se você comprou um imóvel de forma planejada e está dentro, né, do seu orçamento, um financiamento imobiliário, essa pode ser uma dívida boa, se você decidiu isso. Agora, se você está com um cartão de crédito descontrolado, taxa de juros alta e você não está pagando o cartão de forma completa, isso é uma dívida ruim. Se você está endividado, infelizmente, você não vai ter como guardar dinheiro para investir nos seus objetivos. Porque o mais prioritário numa situação como essa é pagar as suas dívidas primeiro. Porque as taxas de juros de empréstimo, de dívidas, são muito maiores do que qualquer investimento que você venha fazer. Então não faz sentido guardar dinheiro num cenário como esse. Pague primeiro as suas dívidas. Mas se tiver realmente endividado, qual o montante dessa dívida? Quais são as taxas de juros? Será que não tem como você conseguir trocar esses juros ou ampliar o prazo de parcelamento dessas dívidas para que essa dívida caiba no seu orçamento sem prejudicar ele? Avalie bem esse aspecto. Vamos em frente. Outro ponto que é preciso é entender quanto realmente de reserva de emergência você precisa estabelecer no seu planejamento. Algumas literaturas dizem que você deve guardar de 6 a 8 meses do seu custo de vida mensal. Digamos que o seu custo de vida mensal seja R$4.000, você teria que guardar aí pelo menos R$24.000 alguma eventualidade, que pode ser, por exemplo, perder o emprego, você sofrer, né, algum acidente, ter alguém que teve um problema financeiro na família, você poder ajudar, ou realmente uma falta de renda ali temporária na qual você tenha condições de acessar esse recurso de uma forma rápida e tranquila para que você não passe por uma situação mais complicada, tenha que se endividar ou buscar realmente ajuda da família. Nesse ponto, será que a sua reserva está bem constituída? Será que você sabe exatamente quanto você precisa guardar para essa reserva de emergência? Tenha isso em mente e a gente vai falar um pouco mais na frente, na definição dos objetivos de curto prazo, um pouco mais detalhadamente sobre reserva de emergência. Um ponto que é fundamental para que você tenha equilíbrio financeiro. Primeiro é estabelecer um teto de gastos. Se a sua renda é R$4.000, então você deve definir quanto você vai gastar desses R$4.000, quanto você vai guardar para os seus objetivos mais à frente e em que categorias de consumo, né, você vai definir percentuais de gastos desse orçamento. Geralmente, as literaturas costumam sugerir distribuição desse orçamento. Pense numa pizza e aí a gente vai fatiar ela e 50% dela, geralmente numa média, 50% dela vai estar em gastos essenciais, gastos rotineiros, gastos fixos da sua vida prática mesmo. Então, gastos com alimentação, transporte, com moradia, gastos com saúde, coisas básicas. Então, 50% estaria nisso. 20% do total estaria para os seus investimentos, para a sua reserva de emergência, para objetivos mais de médio ou longo prazo. E os outros 30% poderiam estar divididos em lazer, né, 10%,
Geralmente coloca-se 10% da sua renda, né? 10 a 20% da renda nisso, né? Em lazer, em diversão, em comida fora de casa, cinema, teatro, cultura, ou 10%, né, desses 20 aí, entre 10 a 20% colocar em educação, investimento, realmente um curso que possa valorizar a sua questão profissional ou que possa te ajudar na sua construção de uma potencialização da sua renda curto, médio prazo, porque dependendo da fase que você está da vida, né? Se você está na fase de acumulação, é uma pessoa jovem, está no início da carreira profissional, é importante sim investir principalmente em educação, ou seja, investir em si mesmo. Dessa forma a gente fecharia essa pizza, né? 50% em gastos essenciais, 20% aí em lazer, 10% em educação e 20% em investimentos, né? Em guardar aí para objetivos de curto, médio e longo prazo. Beleza? Então você estabeleceu o teto de gastos, estabeleceu os percentuais de gastos e aí você andar dentro desse trilho, né? Andar dentro dessa composição para que você possa realmente ter clareza e tranquilidade no seu orçamento familiar.